Após anos de comédias românticas infantis bastante reais, Hollywood finalmente decidiu fazer um filme com uma perspectiva diferente sobre relacionamentos. Amores Materialistas, infelizmente, é uma representação bastante cartunesca e boba de como um relacionamento mais prático, mais pragmático e real é na realidade. Mas antes, deixa eu fazer uma breve digressão. Amores Materialistas tem uma estrutura bastante similar a um clássico da literatura, que é Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. E nesse livro, Dostoiévski faz um embate entre duas ideologias: o catolicismo ortodoxo do Alyosha versus o racionalismo ateísta do Ivan. E o Ivan, ele vence nesse embate, pelo menos no campo das ideias. No debate deles, o Ivan ele apresenta alguns dos melhores argumentos já feitos pela humanidade para sustentar a perspectiva dele racionalista e ateísta. E ele chega a um ponto em que ele deixa o Alyosha sem resposta e, logicamente, vence o debate. Mas Dostoiévski, no brilhantismo dele, e abre parênteses, ele era católico, ele muda o foco do debate de um plano puramente racional e mostra um plano muito mais prático. E ele mostra que o Alyosha, mesmo que incapaz de vencer logicamente o Ivan, através das ações dele, guiadas por um catolicismo ortodoxo, é um homem muito melhor. E essa estrutura de embate genial, porque ele mostra um argumento de ferro. O Ivan é um representante perfeito da perspectiva racionalista e ateísta. E o Dostoiévski cria esse personagem perfeito para depois atacá-lo e vencê-lo. E isso que torna o embate tão extraordinário. Por outro lado, voltando para o Amores Materialistas, o filme também faz um embate, que é um embate até que bastante interessante entre uma ideia de um relacionamento romântico, baseado em emoções e naquele friozinho na barriga, versus um embate sobre um relacionamento muito mais realista e pragmático, aonde emoções podem estar envolvidas, mas também tem uma questão de troca de recursos escassos e valiosos entre as partes. E esse é um tema interessante. O problema é que quando o filme começa a fazer as personificações, especialmente do representante desse relacionamento mais pragmático, ele faz isso muito mal. E deixa eu explicar, o Pedro Pascal, que é o representante dessa ideologia, ele é literalmente apresentado como um homem perfeito, um unicórnio, para essa perspectiva de relacionamento. E no começo do filme até que isso faz sentido. Ele é apresentado como um cara atraente, bem-sucedido, carismático, basicamente um cara perfeito. Só que conforme o roteiro vai se desenvolvendo e começa a ficar muito difícil de mostrar que esse cara não é a melhor escolha em comparação com outro cara que ele é um romântico, apaixonado, mas também é um fracassado, o roteiro começa de uma hora para outra transformar o personagem do Pedro Pascal. E de repente ele vira um esquisito, completo inseguro, que a questão deixa de ser se ele é melhor do que o outro cara, e honestamente, se fosse uma decisão entre estar com esse Pedro Pascal super esquisito ou estar solteiras, a escolha ainda continuaria sendo meio óbvia de estar solteiro. E assim a premissa original do filme, que é um embate entre duas perspectivas de relacionamento, morre e é substituída sobre o quão atraente é esse pseudo-incel rico. O que é um debate bastante pobre para um filme, é um tema muito ruim. E não me entenda mal, com certeza existem caras que são ricos e esquisitos e indesejáveis. Mas o problema é que esses caras, eles não são os melhores representantes desse grupo de relacionamento, dessa perspectiva de relacionamento. E, consequentemente, se você vai fazer um embate entre os piores, então não faz o menor sentido, porque basicamente deixa de importar a perspectiva do relacionamento, a única coisa que importa é o quão ruim esse um cara é ou o outro cara é. E um detalhe muito interessante nesse filme é que o embate acontece entre o personagem do Pedro Pascal e o Chris Evans. E longe de mim dizer que o Pedro Pascal é um cara feio, mas ele não é o cara que foi literalmente escolhido para ser o Capitão América, que é a personificação de um americano perfeito. Se você trocasse o personagem do Pedro Pascal por algum outro ator que fosse conhecido pela beleza extrema,
sei lá, o Henry Cavill ou, não sei, Chris Hemsworth. Independente. E o embate de beleza fosse muito mais próximo, possivelmente a trama do filme, que já é complicada, já é meio ruim, se tornasse insustentável. Porque uma boa parte da audiência poderia simplesmente falar: putz, eu prefiro ficar com um cara absolutamente maravilhoso e rico, que é meio esquisito, do que com um cara que é bonito, mas é um completo fracassado. E nesse momento você pode estar pensando: por que diabos a gente está discutindo beleza masculina? E a questão é: beleza é uma coisa extremamente material. Ela é literalmente o formato de rosto de uma pessoa, o formato físico de uma pessoa, e ela é transacionada o tempo inteiro. Quando a gente paga por modelos, é isso que está sendo transacionado. E esses próprios atores, eles só são contratados pela beleza deles. Se eles não tivessem essa beleza, se trocasse o rosto deles pelo Zé da padaria, eles provavelmente não estariam ganhando milhões de reais. Ou dólares, no caso. E nesse ponto a gente acaba vendo o quão enviesado é a perspectiva do roteiro em relação a um tipo de relacionamento, em relação ao outro. E saindo um pouco do personagem do Pedro Pascal, eu acho que a coisa mais esquisita desse filme é que é um filme sobre relacionamentos e sobre a protagonista é uma casamenteira. Mas parece que os roteiristas não entendem nada de relacionamento, pelo menos da perspectiva de um homem. Então, aqui vão alguns dos pontos mais marcantes para mim sobre o que não fazia absolutamente nenhum sentido. Para começo, eu nunca vi um homem que fosse de fato rico se importar com o dinheiro, a escolaridade, a carreira da mulher. E é muito menos sobre se a família dela tem dinheiro ou prestígio e nome. Eu acho que a única exceção acaba caindo no aspecto de inteligência, que alguns caras de fato se importam com a inteligência da mulher, mas é muito mais por uma questão de conseguir manter uma comunicação interessante do que para ela ser uma rival intelectual, um rival de carreira. Por outro lado, enquanto todos esses pontos são absolutamente irrelevantes para a maior parte dos homens, especialmente homens que são bem-sucedidos, drama é uma coisa que todos os homens atraentes que têm opção evitam. E assim, no filme mostra um cara que é extremamente rico e extremamente bonito, ficando com uma mulher que só tá com ele porque ele causa ciúmes na irmã e ao mesmo tempo ela tem uma crise de existencial porque ela poderia estar fazendo 1 milhão de coisas melhores do que tá se casando. E honestamente, se essa mulher não tá tão feliz com esse cara, pra ele pode simplesmente encontrar outra, porque como o próprio filme diz, ele é extremamente atraente. E por fim, o ponto mais polêmico de todos é que quando você chega nessa faixa etária de idade, de um cara nos 30 alto ou nos 40, 50, esse cara geralmente faz parte de 3 grupos. Ou ele já se casou, já teve uma família, já teve filhos e não quer ter outro depois de se divorciar, ou ele simplesmente não quer ter uma família, não quer se casar. O Leonardo DiCaprio é um ótimo exemplo disso. E o último caso, que é menos midiático, porque é mal visto de maneira geral, é um cara rico que ele pode até querer ter filho, mas ele não quer ter um casamento, ele não quer ter essa relação padrão. E aí ele pode ter diversos outros tipos de relacionamentos sem ter que se casar. Então, basicamente, quem queria se casar nessa idade já teve oportunidade e já se casou. E o que sobra são esses caras. E aí sobra uma minúscula exceção de caras que, por algum outro motivo, estão de fato muito interessados em casar. Só que isso é uma extrema minoria. E achar que existe uma mulher que consiga sistematicamente achar caras como esses e fazer com que eles vão em encontros super esquisitos, sem nunca ter visto essa mulher, com mulheres que honestamente já não estão mais no seu auge, e com uma pressão gigantesca por um relacionamento sério. Sendo que esses caras, por serem uma extrema exceção e existir do outro lado uma demanda alta por eles, tem uma oferta quase infinita de mulheres, não faz o menor sentido dizer que esse sistema possa existir. Então, Amores Materialistas é basicamente um filme ruim, ele é chato de ser assistido, mas pior do que isso, ele é um filme nocivo para quem assiste, especialmente as pessoas mais novas. Para os caras mais novos, porque ele vai acreditar que se ele simplesmente for um romântico fracassado, isso já é o suficiente para conseguir a mulher dos sonhos dele.
E isso não pode ser mais longe da verdade. Enquanto para as mulheres, o filme ele oferece uma perspectiva de relacionamento absolutamente distorcida, que faz essas mulheres terem escolhas ruins e eventualmente chegarem em resultados ruins. Então, essa é a minha perspectiva em Amores Materialistas. E se você vê isso e não tiver assistido o filme, eu recomendo que você não gaste o seu tempo.